Fernando, apaga um pouco dessas luzes, por favor. Obrigada.
Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé para a gente iniciar o culto. Nós te adoramos, Jesus. Deus. Destrava o nosso coração nessa noite, Senhor Jesus. Destrava a nossa mente, Senhor. Coloca a mão na tua cabeça. Fala bem assim: Senhor, destrava a minha mente. Destrava a minha mente para eu te adorar, para eu te exaltar, para eu colocar o meu pensamento somente em ti nessa noite. Coloca o teu corpo, a tua alma, o teu espírito voltado para Deus, para Jesus Cristo nesse momento. Nós estamos aqui para adorar aquele que é o Rei do Universo, aquele que é maior que tudo, aquele que é excelso, aquele que é o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso amado. Que nós possamos reconhecer a grandeza de Deus, que nós possamos reconhecer a grandeza do nosso Pai. Tu és santo, Tu és exaltado, Tu és adorado por nós, Senhor. Que o nosso fôlego, que a nossa boca, que a nossa alma, Senhor, possa te adorar e te exaltar nessa noite. Que nós possamos entregar a verdadeira adoração a Ti, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, Pai, aqueles que te adoram em espírito, em verdade, aqueles que colocam, Senhor Deus Pai, toda a força na adoração, aqueles que aproveitam o pouco tempo de adoração que a gente tem no culto, Senhor. Nós queremos nessa noite cultuar o Senhor, entregar a Ti a nossa adoração, a nossa rendição, o nosso coração, Senhor. Porque reconhecemos que Tu és santo, que Tu és exaltado, que não há outro igual a Ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Senhor Deus Pai, pelo fôlego de vida hoje, Senhor. Obrigado pela semana de trabalho, Senhor Deus Pai. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu no decorrer da semana. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós, nosso serviço, nosso trabalho na nossa casa. O Senhor cuidou dos nossos filhos na escola, Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, Senhor. Nós reconhecemos a Tua majestade, o Teu amor e a Tua misericórdia por nós. Pai, porque sem Ti nós não somos capazes de nada, nós não somos dignos, Senhor Deus Pai, da Tua misericórdia e da Tua graça. Oh, Senhor, nessa quinta-feira nós queremos Te adorar, Pai, com a simplicidade do nosso coração, Te exaltar, Senhor Deus Pai, com o nosso fôlego. Oh, Deus, Tu és santo e não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és exaltado aqui em nosso meio. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te exaltar, Senhor. Tu és digno, Deus. Em Jeremias 1:4 fala que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e constituí profeta às nações. Então a palavra de Deus ao profeta Jeremias, mas que demonstra que Deus nos conhece ainda quando a gente era substância informe, ainda quando a gente não era nada, a gente não tinha nem forma, mas Ele já nos conhecia, Ele já nos amava. Aqui na palavra fala que Ele já via como um profeta às nações, e Deus já nos conhecia, já tem um propósito para nós desde quando nós éramos substância informe. Nós queremos reconhecer esse amor de Deus, nós queremos pensar no amor de Deus e que os nossos olhos se encham de lágrimas e que o nosso coração fique apertado, porque é um amor que nós não conhecemos. Eu pensava um tempo atrás e falava bem assim: será que eu daria o meu filho? Será que eu entregaria o meu filho da forma que Deus entregou Jesus? Ou da forma que Moisés não, que Abraão entregar Isaac? E eu falo bem assim: não entregaria. Não
entregaria. A gente não tem esse amor, a gente não conhece esse amor. Então que Deus possa revelar o amor dele no nosso coração. Que nós possamos amar cada dia mais. Que nós possamos amar os nossos irmãos e possamos reconhecer o amor de Deus. Que esse amor de Deus esteja cada dia mais impregnado nos nossos corações. Amém. Nós viemos aqui para adorar Ele, amém? Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, lindo tu és. Eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou
totalmente amável. Ele é amável. És maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Só igreja! Eu vim para adorar-te, vim, erga as suas mãos, mostrar-me, vim para dizer-te: tu és o nosso Deus, És meu és Deus. totalmente amável, Senhor, És totalmente amável. totalmente digno, Totalmente digno. és maravilhoso para mim. Vamos repetir mais uma vez. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, tu és o nosso Deus. és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Uma salva de palmas pro Senhor, porque só Ele é digno, só tu és adorado, Senhor. Tu és adorado aqui em nosso meio, Deus. Aleluia, Pai, tu és santo. Nós saímos das nossas casas, Senhor Deus Pai, para render um louvor, uma adoração a Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que em meio às guerras, em meio ao deserto, Senhor Deus Pai, o Senhor nunca nos deixa. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor cumpre aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor é fiel para cumprir, Senhor. O Senhor é fiel para cumprir, Senhor. O Senhor é digno, Deus, de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Tu és santo, Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. E ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade.
problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei. Canta bem forte essa parte. Pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo, Abra tua boca. A quem? a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Ele nunca nos deixa. Oh não, Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Ele nunca nos deixa. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Nós te louvaremos. Oh, não, nunca me deixou na tempestade. Levanta a tua voz. Na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Ele nunca nos deixa. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. Nunca nos deixa. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Jesus. Queridos, no meio dessa música, no meio desse louvor, coloca a tua precisão, coloca o teu propósito diante de Deus.
Coloca a tua doença, em qualquer lugar do teu corpo. Começa a conversar com Ele. Tira esse momento, essa música, para conversar com o Senhor, para rasgar o teu coração com Ele. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós sabemos que o Senhor está em nosso meio, Pai. Revela a tua presença, Senhor. Revela a tua presença, porque no meio dos louvores, Pai, habita a tua presença, e a tua presença, ela cura, Senhor. A tua presença apresenta, Senhor Deus Pai, propósito. A tua presença, Senhor Deus Pai, destrava todas as algemas, todas as gaiolas, todas as correntes. A tua presença, Senhor Deus Pai, nos constrange em nosso meio, Senhor. A tua presença, Senhor Deus Pai, faz aquilo que nós não temos a capacidade, Senhor. Nós não somos capazes, Senhor Deus Pai. O Senhor sempre esteve nesse lugar, o Senhor sempre está nesse lugar. Ô Senhor, mas nós abrimos o nosso coração já para Ti, Senhor. E Pai, a Tua presença cura, a Tua presença liberta, a Tua presença sara. Coloca o Teu casamento, coloca a vida dos Teus filhos diante dEle nesse momento. Abra a tua boca, ou em pensamento, ou do jeito que você quiser adorar, ou conversar com Ele nessa noite, mas fale com Ele nessa noite, peça. Porque Ele é o nosso Pai, e que Pai é aquele que não vai dar aquilo que os filhos pedem. Ele não vai dar cobra, Ele não vai dar nada de mal, Ele vai dar coisas boas. Santo, 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 Tu és nosso amigo, Tu és nosso Pai. Nosso amigo, Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Tem jeito de apagar essa luz forte aqui, por favor? Todo seu, receba a tua cura nessa noite. Oh, vem, Senhor, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Ele já está aqui. Aqui, apresenta a Ele as tuas necessidades, o teu propósito. Mas que ser bem-vindo. Oh, Tu és mais que bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Fazem como em Pentecostes. Fazem como em Pentecostes. Nosso amigo, Santo Espírito. Oh. Venha
O teu povo clama a ti, Senhor. Então clama a Ele. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo.
sem ti nós podemos fazer, Senhor. É o Senhor quem convence, é o Senhor quem faz. Oh, menos de ti, mais de ti, Senhor, e menos de nós, menos da nossa presença, menos da nossa humanidade, e mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, menos de nós. Ainda nesse momento de adoração, queridos, adore a Deus com teu dízimo, com tua oferta. Fique à vontade. Mas vem adorando, vem entregar a Ele, vem ofertar a Ele com o teu coração. Tu és santo, Jesus. Digno tu és de todo louvor. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Amamos a tua presença, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus, nesse lugar. Não só entre essas quatro paredes, mas Tu és bem-vindo no nosso coração, Jesus. Tu és bem-vindo nas nossas mentes. Tu és bem-vindo, Jesus, nas nossas ações, nas nossas mãos, nos nossos pés. Nós adoramos, Jesus, a Tua presença. Ansiamos a Tua presença, Jesus. Amamos, Jesus. Amamos Te amar, Jesus. Amamos Te servir, Jesus. Amamos ter o privilégio de estar contigo, Jesus. Quantos não estão, mas nós estamos aqui, Jesus, Te adorando, Jesus. Oh, Pai, quero, Pai, pedir a bênção do Senhor, como foi desde o início desse culto, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigada, Jesus, pela Sua presença gloriosa. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora colocar minha vida diante do Senhor também, Deus, e pedir, Pai, que o Senhor, Deus, conduza tudo que vai ser falado, ministrado, que o Senhor venha, Senhor, ministrar com a Sua noiva, tudo aquilo que o Senhor veio ministrando comigo, Jesus. Pai, me esvazia de mim em nome de Jesus, me encha, Pai, com Seu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida, toda a Sua noiva diante do Senhor, pedindo, Pai, nos capacita, nos dê sabedoria dos céus, em todo o tempo, Pai, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada, sem Ti nada podemos fazer, Jesus, mas nós também sabemos, Deus, que em Ti nós somos mais do que vencedores. Te louvamos, Te damos glória, uma salva de palmas em nome de Jesus, amém? Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deixa eu colocar o óculos que eu não estou enxergando ninguém, gente, tá feio o negócio aqui. Glória a Deus. Cadê as crianças? As crianças dessa casa, para irem ensaiar, estarem no cultinho, uma bênção em nome de Jesus. Você que está aí sentado, vamos estender as nossas mãos.
para a salinha das crianças, para essas crianças, para as profs. Pai, em nome de Jesus, abençoamos essas crianças, mais do que já são abençoadas, profetizamos grandes homens e mulheres de Deus, independente de suas escolhas profissionais, Pai, no futuro, mas que sejam, Pai, as servos e servas, Pai, do Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que delícia, né, queridos? A gente ia mais umas 2 horas aqui, né? Oh, meu Deus do céu, não ia ter palavra hoje não. Eu ia ficar numa boa aqui, já ia deitar aqui nesse chão e ia ficar. Mas amém, Senhor. O Senhor também tem algo para falar conosco, algo que Ele tem falado ao meu coração, e que há alguns dias eu já sabia, né? Aquilo que o Senhor queria que eu trouxesse nessa noite, a palavra, não sei se você esteve acompanhando aí, né? Os meninos postaram, o pessoal da mídia, e o nome é Decolagem Autorizada. Você pode repetir comigo? Decolagem Autorizada. Amém? Vamos, em nome de Jesus, estar decolando com o Senhor para tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, os planos, os propósitos do Senhor para nós. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, esses dias, estava terminando um período de oração, e Deus, Ele veio ministrando muito forte comigo nesses dias, sobre todos os planos, os propósitos que Ele tem para cada um de nós. E sabe, é muito interessante, porque eu tenho certeza que você já ouviu alguém chegar para você e falar assim: Deus tem um plano para a tua vida. Você já escutou isso? Amém? Você já falou isso para alguém também? Se a gente vê alguém que já ia na igreja e parou de ir, pastor Alexandre, o que a gente fala para a pessoa? Meu filho, volta para a igreja, Deus tem um plano para a tua vida. E às vezes eu penso que a pessoa pode ser que ela olhe para nós, se ela não tem às vezes muito conhecimento da palavra, ela pode olhar e falar assim: gente, esses crentes são loucos, eles falam isso para todo mundo. Eles encontram alguém na rua, eles vêm com esse papo para ver se a gente vai para a igreja e falam: ó, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a tua vida. Mas eu queria te dar uma notícia: Deus tem um plano para a tua vida. Amém? Deus tem um plano para a nossa vida, porque isso está escrito na palavra dEle. Então, nós não estamos no livre convencimento humano para chamar as pessoas para dentro da igreja. Nós estamos dando uma notícia verdadeira. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a tua vida, para a tua também, para a minha também. Ele tem um plano perfeito para a vida de cada um. Ele sempre tem. E Deus é tão maravilhoso. O Arson não sabia o que eu iria ministrar hoje, mas ele abriu o culto falando o quê? Que ainda quando nós éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe, isso também está na palavra do Senhor, você viu ele lendo, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um propósito. Então, sabe, queridos, não é porque é o mesmo plano para todo mundo. O plano é diferente, mas existe um plano. Existe um plano. E eu quero mostrar um versículo para vocês. Queria que os meninos abrissem Jeremias 29:11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 29:11. O Senhor falando: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Abre por favor na NTLH, por favor. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou falar aqui mais uma versão. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, repete comigo: prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então veja bem, Deus tem um plano para cada um de nós. Não significa que o plano para mim é o mesmo plano dele, é o mesmo plano dela, não é o mesmo plano, mas Ele tem um plano. Esse plano é de prosperidade, é de não causar mal, é de esperança e de um futuro. Você acha que esse plano é ruim? Esse plano é perfeito, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém?
E no meio de tudo isso, Deus, um dia eu estava orando e Deus começou a ministrar comigo, começou a me vir uma imagem, foi muito interessante, de um avião. E você que já esteve em aeroporto, você vai saber o que eu estou falando. Se você não esteve, depois eu vou te mostrar uma fotinha aqui. Quando você vai, eu comecei a ver tudo isso assim enquanto eu estava orando. Quando você vai para o aeroporto ele é um lugar que dá destino para as pessoas. Ele não é um lugar de casa fixa, ele não é um lugar onde você vai se fixar, ele não é um lugar de moradia. Ninguém mora no aeroporto. Às vezes o avião atrasa, a gente até dorme no chão um pouquinho, mas você não vai morar lá. Na verdade, você quer sair de lá e correndo. Quando atrasa, você fica nervoso, porque não é a sua casa. Ali não é um lugar para você se fixar, ali não é um lugar para você ficar, ali é um lugar de passagem. Ali é um lugar só de envio, ali é um lugar de dar destino para as pessoas. E você vai para o aeroporto, você entra, a primeira coisa que você faz é o check-in. E aí, você vai procurar qual que é o portão de embarque, qual que é o portão que está o seu avião, o seu plano, amém? Você vai procurar qual que é o seu avião e aí você vai entrar dentro do avião e vai ter um monte de procedimento lá que a comissária vai fazer com você, vai te explicar, vai fazer. Quando você já viajou muito de avião, você nem presta mais atenção na moça, ela está falando todinha, sozinha, ela fica lá, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, porque a mesinha, porque você fala, gente de Deus, toda vez essa coisa. E ela está lá falando, mas é porque são procedimentos que precisam ser seguidos. E graças a Deus, porque você não está nem precisando prestar atenção, sinal que você já decorou, você está fazendo no automático, amém? Já está até fazendo plano lá, cumprindo tudo o procedimento. Mas o Senhor começou a me trazer aquele avião indo para a pista, e aquele avião seguindo aquele roteiro dele, aquele avião recebendo os comandos de solo. Eu não sei se você já notou, se você já esteve no aeroporto, você está dentro do avião, tem também a equipe de solo, que eles ficam lá dando sinal, fazendo assim, eles ficam com os negócios manifestando assim, vocês já viram isso? E faz assim, eu não sei o que é tudo aquele monte de sinal, mas o piloto entende, porque está falando, e está falando se vai, se não vai. Aí tem tipo um tratorzinho que empurra o avião, né? Empurra o avião para sair lá do estacionamento de avião, que eu não sei o nome também, mas é aquele lugar. E aí, gente, eu sei que o avião, não sei se engata a primeira, mas para mim é primeira. Eu não piloto avião, né, gente? Eu queria ser piloto de caça, mas não deu. Eu amo aeronáutica. Outro dia ainda estava relembrando, meu Deus. Logo que eu saí da faculdade, eu fiz Só eu para fazer essas coisas, pastor Alexandre. Eu fiz um curso da Escola Superior de Guerra, negócio da aeronáutica, porque eu queria aprender os negócios das estratégias de guerra. E eu fiz. E eu estava relembrando que eu encontrei os livros lá, em 2002 fiz esse negócio. E aí, em tudo isso, Deus movimentando lá e falando comigo. Fui lá em Pirassununga, ver lá a base aérea do Brasil. E aí, o que acontece? Aquele avião, ele chega na cabeceira da pista, gente, mas ele não sobe. Ele fica ali, às vezes a gente está sentado lá dentro, a gente já está irritado, porque você fala assim, nossa, faz 1 hora que eu estou dentro desse avião, faz meia hora e esse negócio não sai da pista, não sobe. Ele fica lá esperando. E aí, de repente, o piloto fala assim, tripulação, decolagem autorizada. E aí sim, ele sobe para cumprir o plano de voo dele. E tudo aquilo Deus ministrando ao meu coração. Coloca, por favor, a foto, aquela foto que tem aquele monte de avião um atrás do outro. Você acha que não, mas gente, isso acontece, né? Não ali em Cuiabá, que tem poucos voos, mas você vai numa cidade grande, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tem fila de avião para subir. Vai um andando atrás do outro e fica esperando a hora de cada um subir, né? Então eles ficam aguardando a torre de comando. Pode tirar essa foto. Eu queria ler outro versículo, Provérbios 16:3. Nós precisamos entender que Deus tem um plano para nós. E eu sei que você já entendeu isso em nome de Jesus, amém? E amanhã você vai falar isso para umas 10 pessoas em nome de Jesus, amém? Ah, você deu amém. Vai sair aí falando para todo mundo, Deus tem um plano para a tua vida. E aí, queridos, tem esse versículo que é muito maravilhoso. Coloca na NTLH, por favor. Olha o que diz aqui. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Peça a Deus que Ele abençoe os seus planos. Tem uma outra versão que diz assim, consagre ao Senhor, todos os planos serão bem-sucedidos.
Então a palavra de Deus diz que o Senhor já tem um plano para nós, diz que os planos são de causar bem e não mal, diz que é de prosperidade, diz que é de esperança, de um futuro que não causa dano. E aqui vem e fala assim, e mesmo sendo de Deus o plano para nós, sabe o que você tem que fazer? Consagra tudo ao Senhor. Veio dele para mim, mas é dele, por ele e para... E aí a palavra vem e fala assim, ei, mas consagra tudo que você vai fazer ao Senhor, porque daí os seus planos serão bem-sucedidos. Mas o plano veio de quem? Do Senhor. Mas a palavra diz, veio dele, mas é para ele também. Então vamos consagrar o Senhor. E dentro de tudo isso, o Senhor veio ministrando comigo a palavra de Deus dentro do livro de Neemias, um livro tão conhecido. Quantos aqui conhecem a história de Neemias? Levanta a mão por gentileza. Amém. Alguns conhecem, outros não. Eu vou fazer um resumo rapidinho. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes, gente, é difícil falar esse nome, né? Meu Deus, Artaxerxes. Esse é o nome do rei. Ele era copeiro do rei. Mas esse copeiro, ele tinha uma importância muito grande, porque o copeiro do rei não era só quem servia o rei, mas era quem experimentava a comida do rei, a bebida, o vinho do rei, porque se alguém quisesse envenenar o rei, quem morreria era o copeiro. Então ele era uma pessoa de muita confiança do rei, uma pessoa de muita responsabilidade. E ele simplesmente ficou sabendo que os muros de Jerusalém, eles tinham sido todos derrubados. Ele ficou sabendo, ele era do povo de Deus, ele ficou sabendo que as portas tinham sido queimadas da cidade, e isso era muito sério naquela época. Hoje a nossa cidade não tem muro em volta, mas nós vivemos num país civilizado, então a nossa segurança não está hoje mais em muros, amém? Uma cidade fortalecida, uma cidade que conseguia guardar suas riquezas, guardava como? Hoje você faz Pix, hoje você tem dinheiro em banco. Você acha que existia isso? Era ouro debaixo do colchão duro. Então assim, eles tinham as riquezas deles no quê? Ouro, especiarias, não sei, pedras preciosas, quantas coisas. Então o muro era muito importante, aquele povo estava assolado e era o povo dele. E ele ficou muito triste com aquilo. Ele orou, ele jejuou, ele se indignou, né? E um dia o rei chegou para ele e falou, por que você está triste desse jeito? Só pode ser tristeza do coração. Você não tem problemas, você vive aqui, vive bem. E falou, o que é que está acontecendo? E ele pegou dentro do plano de Deus, que já estava colocando a indignação no coração dele, ele falou o que estava acontecendo para o rei. E pediu ajuda ao rei. Ele falou, se for da sua vontade, olha que inteligente. Ele não chegou e falou assim, você me manda aí. Ele falou, sabe, rei. Primeiro ele falou assim, viva o rei. Acho que era um costume da época, né? Primeiro já elogiou o rei. Depois ele chegou e falou assim, rei, se for da tua vontade, não que seja da minha, desse tanto, mas se for da tua vontade, me envia para reedificar os muros de Jerusalém. Então ele chegou e falou isso para o rei. Mas se for da tua vontade também, o Senhor me dá cartas para eu conseguir chegar lá, falar com o governador. O Senhor me dá cartas para o povo do caminho me ajudar, para o cara lá da mata me dar toda a madeira que eu preciso para refazer as portas. E ele foi pedindo ali para o rei. E o rei entregou tudo para ele poder ir e cumprir aquele plano de Deus para a vida dele. Então ele foi. A história conta que ele conseguiu muita gente para ajudar, os muros foram reedificados, a cidade foi fortalecida, as portas foram restabelecidas e foi uma grande vitória para o povo de Deus, amém? E Deus começou a ministrar comigo na vida de Neemias. Eu queria que abrisse Neemias, eu vou ler o 1, do 1 ao 6, por favor. Neemias 1, do 1 ao 6, pode ser a RH, a versão. Olha o que diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de... Que mês, queridos? Quisleu. Guarda esse nome. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas.
Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, aqui é Neemias falando, e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando, repete comigo, jejuando e orando, perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Ele estava orando pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele estava lá longe do povo, ele estava aqui, ele estava lá orando pelo povo, né? Pelo povo de Israel. Bom, logo depois, vamos ler um pouquinho agora Neemias capítulo 2, a partir do 1 ao 11, só para a gente entender o que aconteceu. Então, depois desse momento de indignação, como tem algumas pessoas que não conhecem a história, nós vamos ler junto aqui na palavra de Deus, tá? Lembra o mês que era lá? No mês de Quisleu. Agora olha esse mês aqui, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então o rei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, de novo, gente, você acha que ele era inteligente ou não? Você chega para o teu patrão e fala assim: se você achar bem de me dar aumento, você pode dar, eu recebo. Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para que os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Vamos até aí. Bom, sempre tem aqueles que se levantam contra, né? Então, você viu ali aqueles que se irritaram, né? Sambalate e Tobias. Mas existia uma importância muito grande naquele plano de Deus para a vida dele, na reedificação dos muros. Porque, como eu falei, toda a fortaleza, toda a segurança, né, da cidade, ela estava muitas vezes nos muros, né? O poder econômico, político, o prestígio. Imagina uma cidade sem nada de muro. Era uma cidade que estava perdida, que estava fadada a entrar qualquer um, fazer qualquer coisa, ir embora. Então, naquela época era muito importante. O que eu quero falar para você? Deus sempre tem um plano. Eu falei isso desde o início. Ele tem um plano para mim, um plano para você. Ele tinha um plano para Neemias. O plano de Neemias era reconstruir o muro de Jerusalém. Mas eu queria que você fosse falando com o Senhor aí no seu lugar. Talvez você ainda não descobriu o plano do Senhor para a sua vida. E se tem uma coisa que a gente que é pastor escuta, é assim: pastor, eu não sei o que é o propósito de Deus para a minha vida. Você nunca escutou isso, pastor Alexandre? Já escutou, pastor? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho vontade de servir o Senhor, eu não sei o que é o propósito de Deus para a minha vida.
Porque a gente tem essa inquietação. Se você ama o Senhor, se você está próximo do Senhor, você tem essa inquietação. Mas o plano do Senhor para as nossas vidas pode ser muitas coisas. Você vê que Neemias, ele era copeiro, ele não era um pastor, ele não era um profeta, ele era o copeiro. E ali Deus tinha um plano muito importante na vida dele, que era essa reedificação dos muros. Às vezes você, mulher, às vezes o plano do Senhor para a sua vida é você estar cuidando de uma pessoa que vai ser um grande profeta de Deus. Às vezes estar gerando um levita que vai levar multidões à adoração. E às vezes você está olhando e falando, ai, na minha vida não acontece nada, Senhor. Mas às vezes aí no seu ventre, ou alguém que já nasceu, que você está cuidando, vai ser um grande profeta do Senhor. Você já pensou que às vezes a mãe do Billy Graham não sonhava o que ele ia ser? E ela era a mãe do Billy Graham. Queria ser mais o que na vida, gente? A mãe do Billy Graham, precisa ser mais alguma coisa? Eu fico imaginando a mãe do Luciano Subirá, né? Gente, que plano maior ela precisa ter? Ela é a mãe do Luciano Subirá, né? Então o Senhor fez grandes coisas através da vida dele. Mas às vezes Deus também vai te usar de outra forma. Às vezes você vai ganhar sua família para Jesus. Às vezes você vai ganhar sua cidade para Jesus. Às vezes você vai ser um pregador, um levita. Eu não sei. Deus tem muitos planos. Mas é só Ele que sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Amém? Então nós precisamos orar e buscar no Senhor esse plano. Cada um tem um plano. E às vezes você ainda não conhece esse plano. Você fala, mas eu não conheço esse plano ainda. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia não relata quantos anos Neemias tinha quando tudo isso começou a acontecer. Mas ela relata que ele era o copeiro. Eu não acho que ele tinha 12 anos de idade, amém? Eu acho que ele era um homem formado, ali, servindo o rei com tudo que ele podia fazer de melhor. Ele era o copeiro. Até o momento de reedificar os muros de Israel. Ele reedificou os muros de Israel. Ele era o copeiro. E estava cumprindo muito bem o papel dele, senão o rei não tinha nem liberado ele. Senão o rei não tinha nem liberado ele. E às vezes a gente fica numa ansiedade com o futuro que a gente não faz o presente. Agora você para pensar que Jesus, ele foi preparado durante 30 anos para cumprir 3 anos de ministério. 30 anos para cumprir um plano depois de 3 anos. Não, o plano existia desde que ele nasceu, eu sei. E claro que como ele era Jesus, ele era Deus, ele era homem, ele era tudo, eu acredito que ele tinha uma consciência. Ele não sabia às vezes muito quando, e Deus de certo ia falando com ele. Mas vamos então para uma pessoa que não era Jesus, vamos para José. José nasceu como queridinho de papai, né? Amadinho de papai, José. Já virou o perseguido dos irmãos, porque era queridinho de papai. Aí já virou perseguido, rejeitado pelos irmãos. Aí foi vendido, aí foi jogado para cá, para lá. Aí foi preso. E no meio de tudo isso, existia um plano sendo preparado. Um plano de Deus para ser cumprido na vida dele. Lá atrás ele tinha tido um sonho, que os irmãos, ele estava no meio, os irmãos como uns feixes, que se ajoelhavam perante ele. Ele falou, mas meus irmãos então que vão me servir? Não estou entendendo. Abriu a boca, falou, pronto, todo mundo se irritou, né? Como assim? Ele está querendo ser mais do que todo mundo, né? E aí o que aconteceu lá na frente? Deus deu todas as voltas que tinha que dar. E quando ele já estava lá na frente, adulto, ele se tornou o quê? O governador do Egito. E ali o plano de Deus se cumprindo na vida de José. Mas será que José imaginava isso? Que ele ia ser governador do Egito, ia ficar sofrendo pelo futuro? Ele estava vivendo cada dia, fazendo o que era certo cada dia. Moisés era do povo hebreu, nasceu já jurado de morte, porque todos os primogênitos tinham que morrer. Aí foi abandonado pela mãe? Não, pastor, ele não foi abandonado. A mãe dele fez aquilo para salvar ele, colocou ele no cestinho e colocou no rio. Você acha que ele não se sentia abandonado, queridos? Essa conversa é bonita para a gente contar depois que aconteceu. Agora e na hora que está acontecendo? E na hora que o menino está crescendo? E na hora que ele descobre que ele não é lá da princesa coisa nenhuma? Porque daí ele já estava morando num palácio como se fosse um príncipe, mas ele descobre que ele não era mais aquilo que ele achava que ele era. E a crise de existencial que esse menino às vezes não teve. Aí ele cresce como um príncipe, depois ele tem que fugir da onde ele achava que era a casa dele. Aí ele vai para um outro lugar, daí ele vira pastor de ovelha. E quando ele já tinha desistido de tudo, ele falou, eu vou ficar aqui. Meu negócio é ser pastor de ovelha, não quero incomodação de nada. Eu não quero nem ser hebreu, nem príncipe do Egito. Eu sou pastor de ovelha e vou ficar aqui tranquilo. Casei, tenho minha família, vou cuidar dos bichinhos do meu sogro. Aí Deus vem, fala, Moisés,
agora você pode ir. Está na hora de, sei lá, cumprir o seu propósito. Então, queridos, vocês estão entendendo? Que a gente tem que parar de ficar nessa ansiedade com o futuro, porque Deus tem um plano. Fala assim comigo: Deus tem um plano para a minha vida e vai se cumprir, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos aprender com Neemias. Neemias era uma pessoa de Deus. Meninos, abram aí por favor Neemias 1:4. 1:4. Neemias era uma pessoa de Deus. Tendo eu ouvido estas palavras, Neemias falando: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Abre agora Neemias 2:4, por favor. Você viu que ele estava lá lamentando, orando, chorando. Agora ele já está na outra parte, falando com o rei. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Antes de fazer o pedido, ele também orou. Ele orou porque ele sofreu, depois ele orou para fazer o pedido, depois ele orou para falar com o rei, depois ele orava para dormir, orava para acordar. Ele orava, gente. Neemias orava. O homem que reconstruiu os muros de Israel orava. O homem que era copeiro, que saiu para reconstruir os muros de Israel, orava. E às vezes a gente não ora. Então eu quero te perguntar: você tem orado? Você tem se rendido a Deus? Você tem buscado ouvir o Senhor? Por quê? Porque às vezes nós achamos que as nossas obras, elas impressionam o Senhor. Mas eu queria te dar uma notícia: as nossas obras não impressionam o Senhor. Porque muitas vezes nós usamos os nossos dons, os nossos talentos para fazer as nossas obras. E elas impressionam os homens. Porque os homens não sabem do que você é capaz, mas Deus sabe. Quem colocou todos os dons e talentos dentro de você é Deus. Não tem nada que se vai surpreender Deus. Nossa, a Leila fez isso, que surpresa. Você acha que Deus vai falar isso? Ele vai falar: Leila, hein? Coloquei dentro de você. Tá fluindo agora, hein, Leila? Isso aí, hein? Eu lembro quando eu coloquei dentro de você. Foi Ele que colocou, nós não vamos surpreender Deus. Ai, olha como eu cozinho bem, como eu canto bem, como eu falo bem. Olha como eu abraço, como eu cuido das pessoas. Eu tenho um dom de misericórdia. Você pode, todo mundo pode achar bonito, mas Deus, a gente não vai surpreender Deus com isso. Agora, Deus vai se alegrar com o nosso coração. Ele vai se alegrar com a nossa rendição. Ele vai se alegrar com a nossa oração. Ele vai se alegrar com o seu jejum, com a sua oração, com a sua rendição, com a sua adoração ao nome dEle. Amém, queridos? Neemias se importava com o seu povo. Eu quero que vocês abram, por favor, aí Neemias 1:6. Neemias 1:6. Olha o que está escrito aqui: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, Neemias falando com Deus, e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Queridos, eu vejo duas coisas aqui. Eu vejo aquilo que o mundo chama de empatia. Ai, quando eu me preocupo com o outro, quando eu sinto a dor do outro, quando eu me coloco no lugar do outro. E o povo de Deus chama isso de intercessão. Fala comigo: intercessão. Ah, pastora, que bom, tem um grupo de intercessão da igreja. Vou pedir mais oração para eles. Eu queria te dar uma notícia. Repete assim comigo: ministério universal. Ministério universal. Adoração, intercessão. Você faz parte. É para todo mundo. Pastora, eu não sou da equipe de louvor. Você não louva Deus na tua casa, então? Vai falar que você não louva. Tem alguma coisa errada que você não está fazendo. Você não entra no seu carro, não ouve louvores e começa a cantar? No banheiro? Você não canta no banheiro? Você não louva a Deus? Agora, se você tem a técnica para você, além de ser um adorador do Senhor, também conduzir a igreja em adoração, estar no ministério de louvor, que é uma das formas de adoração, amém. Mas isso não te exime de ser um adorador. Você nasceu para adorar a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. O ministério de adoração é universal, é de todos para Deus, amém? E a outra notícia: o ministério de intercessão é para todos. Ah, pastora, mas eu não sei, eu não tenho essa unção.
de unir com as irmãs da igreja para ficar orando pela vida de todo mundo. Não, não é todo mundo que tem. Isso é uma coisa. Às vezes você não vai ser do ministério específico que vai estar orando por todos da igreja. Mas você vai interceder pelo teu marido, pela tua mulher, você vai interceder pelo teu filho. Se você nunca orou pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua mulher, pela tua vizinha que você viu que está doente, por alguém da igreja que você ficou sabendo que estava doente, se você nunca orou por alguém que ama, ou alguém te pediu uma ajuda, você não fez uma oração, você vai me desculpar que você não é crente não, como diz o André Valadão. Gente, nós precisamos orar pelas pessoas, isso é intercessão. Você vai se colocar na situação da pessoa e você vai orar pela pessoa. Você não precisa ser do ministério de intercessão para fazer isso. Como você não precisa ser do ministério de louvor para louvar, você não precisa ser do ministério de intercessão para orar pelas pessoas. Ele era do ministério de intercessão? Não, ele era copeiro do rei. Ah, mas eu trabalho no hospital, eu trabalho na prefeitura, eu trabalho no frigorífico, eu trabalho... Você pode orar pelas pessoas e você pode adorar a Deus. Amém, queridos? Neemias tinha entendido isso, nós precisamos entender isso. Nós temos esse ministério universal dentro de nós. Neemias, ele não agia por vista, ele agia por visão. Isso já foi pregado 150 vezes. Por favor, Neemias 2:5. Neemias 2:5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O que ele estava vendo? Ele estava vendo muros caídos, uma cidade assolada, portas queimadas. A vergonha do seu povo, a humilhação daquela cidade, era o que ele via. E qual que era a visão dele? Eu vou edificar aquela cidade. Eu vou reedificar aquele muro. Se o meu rei me liberar, eu vou reedificar aquele muro. Isso é andar por visão. Sabe aquela história dos 12 espias que também já foi pregado 150 vezes? Os espias, aconteceu isso. 12 espias foram para espiar a terra. Voltaram os 12. 10 falaram assim: nós não damos conta. Se a gente for lá, eles vão acabar com a gente, porque nós somos como gafanhotos para eles. Eles são como gigantes. Sabe o que aconteceu com esses 10? Que andava só pelo que via? Ficaram sem entrar na terra prometida. E quem que entrou? Os únicos 2 que falaram: vamos lá, a terra é nossa, porque nós estamos com Deus. Nós e Deus somos maioria. O que tem que eles são grandes? Nós estamos com Deus, eles são grandes, mas quem está com Deus é a gente. Aqueles gigantes lá, daquele tamanho, é uma pedrinha. É uma pedrinha, nós vamos derrubar eles. Visão. Quem anda por visão entra na terra prometida. Quem anda por visão consegue reconstruir muro. Quem anda por visão. Quem anda por vista fica paralisado. Ai, meu Deus, é muito problema, não vou conseguir fazer nada. Mas não faz mesmo, porque problema tem e não é pouco. Amém, queridos? Então nós precisamos ter os olhos na visão. Agora, qual que é o problema? Quando nós estamos dentro do avião, até o piloto que está no avião, e você é o piloto do plano de Deus para a sua vida, você é o piloto que está lá dentro do avião, ele não tem a visão completa das coisas. Quem tem a visão é a torre de comando. Quem traçou o plano de voo, ele está lá para conduzir a aeronave. Tanto que muitas vezes, quando está lá no céu já sobrevoando, eles precisam mudar a rota. Às vezes tem lá uma tempestade, alguma coisa acontecendo. Uma vez eu estava vindo para Cuiabá, pasme, quase achei que eu era Jonas e ia pular do avião, porque, gente, Cuiabá com tempestade, eu não consegui descer. Isso não existe, né, gente? Aquele sol de 40 graus. Chegando em Cuiabá, cadê? Roda, roda o avião e não desce. Roda, roda e não desce. Aí o avião teve que ir para Brasília, porque não tinha teto para descer, porque tinha uma tempestade em Cuiabá. Falei, não, gente, só comigo que acontece isso. Jonas, abre a porta e me joga, né? E aí, o que acontece? Da onde que ele recebeu essa ordem para ir para Brasília? Quem que traçou isso? É da torre de comando. Falou, não dá, seu combustível está acabando. Você não vai ficar aí não. Estou traçando uma nova rota. Agora você vai para Brasília. Você vai descer lá. Chega lá, vai trocar de aeronave, vai resolver. E daí você vai voltar para Cuiabá. Mas por que eu estou te falando isso? Porque nós somos tão limitados que, como a gente está vendo aqui, ó, essa cadeira eu não estou vendo lá na frente, mas a torre de comando está vendo lá na frente. Quem traçou o plano foi Deus, então Deus está vendo lá na frente. Aí Deus está falando, pode continuar. Eu falo, não, mas aqui
cadeira é meu limite, que eu estou vendo a cadeira. E ele fala, não, continua, mas é a cadeira, eu não vejo depois da cadeira. Não é para você ver, é para você só obedecer, em nome de Jesus. Amém? Porque às vezes nós vamos ter que obedecer sem ver. E com Deus é mais ou menos assim. Você põe o pé, é depois que o mar abre. E você acha que eles colocaram o pé? Essas coisas o pastor Lucas que me ensina, tá, gente? Porque eu também não sabia, não. Você acha que eles colocaram o pé e o mar fez igual um filminho? Que já subiu assim, você vê os peixinhos nadando aqui do lado? Não, agora você imagina aquele medo, aquele desespero. E agora o que faz? Diga o povo que marcha. Marcha para onde? Para frente é mar, para trás é faraó. Aí eles vão lá e obedecem e começam a colocar o pé. E aquela ventania se formando e a água começando a se movimentar, mas está movimentando para onde? Não estava escrito assim, coloca o pé, porque daí vai vir um vento, e aí, depois, nesse momento desse vento, vocês ficam tranquilos, porque eu vou abrir o mar, vocês vão passar em terra seca, e depois, quando o faraó vir, eu vou fechar o mar, e vai matar todo mundo. Deus fala isso, gente. Deus não faz essas coisas, porque Ele prova a nossa fé, dá um serviço, mas Ele faz desse jeito. Amém? Neemias agiu no tempo certo. Vamos abrir, por favor, Neemias 2:1 e depois, Neemias 1:1 e depois 2:1. Abre o 1. As palavras de Neemias, tal, no ano de Quisleu. E depois 2:1. Então as palavras vieram para ele, a vontade de reedificar, tudo aconteceu nesse mês de Quisleu. E depois ele foi falar com o rei, mês de Nisan. Queridos, o mês de Quisleu é entre novembro e dezembro. Foi quando aconteceu a indignação, quando Deus começou a trazer ao coração dele a vontade de reedificar o muro. Quando foi que ele agiu para reedificar o muro, que falou com o rei? Foi no mês de Nisan, entre março e abril. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, entre 4 e 5 meses, entre ele ter a indignação, orar e ter um momento certo para falar com o rei. Ele agiu no tempo certo. Os aviões têm um tempo certo para subir. O avião tem um tempo certo, o momento certo que a torre de comando libera o avião. Enquanto ele não liberar, ele não tem como subir. E por último, Neemias aguardou a autorização e envio da torre de comando. Eu não vou abrir tudo de novo, você leu junto comigo. Ele chegou para o rei e falou, olha rei, eu estou triste mesmo, e se você acha que eu mereço, eu quero pedir para você me autorizar a ir lá para reedificar esses muros. E se você também achar que eu mereço, você poderia me dar cartas para poder me ajudar. Entenda uma coisa, autorizar, fala assim comigo, autorizar é diferente de enviar. Uma coisa é você chegar para o teu chefe e falar assim, olha, eu estou com um problema para resolver amanhã, eu precisava faltar do serviço amanhã. Aí ele olha para aquela cara sua de tipo assim, não quero te liberar, não estou gostando dessa conversa, tinha muito serviço para fazer, mas ele vai fazer o quê? Ele vai te segurar lá para você ficar com a cara feia depois no outro dia? Aí ele fala assim, tudo bem, temos muita coisa para fazer, mas pode ir resolver teu problema. Isso é autorizar. Outra coisa é a pessoa que tem autoridade sobre a sua vida falar assim, nossa, eu entendi o seu problema, pode faltar, e você precisa de alguma coisa? Você quer que eu ligue lá para ver se a pessoa pode já te receber? Olha, eu conheço o fulano, eu posso ver lá se ele já te recebe, se consegue marcar um horário para você. Vou tentar te ajudar com isso daí, porque é complicada essa situação. Então, queridos, ele não só foi autorizado, mas ele foi enviado. Ele não só foi autorizado, mas ele foi enviado para cumprir o plano de Deus para a vida dele. E você sabe o que acontece dentro do avião? Esses dias atrás eu estava no avião, nós entramos no avião, o avião estava com problema. E era um problema com o ar-condicionado, não era nada grave, mas eles não queriam trocar a gente de aeronave. Eu já estava lá dentro, fazia 50 minutos e o avião não saía do solo, porque eles estavam tentando resolver o problema. E o povo dentro do avião vai ficando irritado e começa a cobrar a aeromoça. E elas assim, elas estão morrendo por dentro, mas elas são tão preparadas, tão educadas. Sim, Senhor, eu vou ver, Senhor. Sim, Senhor, o Senhor aceita uma água?
Eu já vou ver pro Senhor. E vai. E elas vão assim, fingindo que tá tudo bem. Você tá lá, né? Você vai só olhando o povo nervoso. E o povo começa a reclamar. Porque tem uns que são educados, né? Começa a falar dentro do avião. O que é isso? Absurdo. A gente tá pagando passagem desse preço para ficar nessa situação. Que não sei o quê. Eu imagino. Se o piloto, se ele abre lá, não sei se ele consegue ouvir o que está acontecendo. O burburinho. A pressão que não é no piloto. Gente, eu tenho que sair com esse avião de qualquer jeito. Eu vou ser linchado, porque eu tenho que sair com esse avião de qualquer jeito daqui. Você está rindo, mas a gente sofre essa pressão, sabia? Quando existe um plano de Deus sobre a sua vida, todo mundo que está em volta começa a te pressionar. Porque precisa acontecer. Porque o plano de Deus tem que se cumprir. E se o povo souber do plano, então, mas por que não está saindo esse plano? Aí o piloto tem que estar centrado em quem? Na torre de comando. Falar, para de me pressionar. Porque eu não vou sair do lugar. Enquanto a torre de comando não falar, decolagem autorizada. Porque se ele sai, ele coloca a vida de todo mundo em risco. Porque se ele sai, às vezes na própria pista acontece um acidente, porque tem avião subindo, tem avião descendo. Tem de tudo acontecendo. Então ele precisa aguardar. E o sucesso do nosso voo, ele depende de cumprir todos esses procedimentos. Neemias foi uma pessoa que cumpriu todos os procedimentos. Ele estava rendido a Deus, ele ouviu Deus, ele intercedeu pelo povo, ele aproveitou a oportunidade de falar com o rei, ele pediu a autorização, ele pediu o envio, ele pediu cartas, ele pediu ajuda, ele recebeu ajuda, ele foi. Ele foi. Ele não se acovardou, ele foi, ele cumpriu, ele venceu no nome do Senhor. E depois que tudo foi reedificado, ele deu toda a glória ao Senhor. Ele também não tomou a glória para si. Ai, que bom, ainda bem que eu vim, eu era copeira, agora olha o que eu virei. Né? Não, ele falou, o Senhor me enviou, o Senhor é o Senhor, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar, e nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, porque o Senhor tem ministrado muitas coisas. Domingo o pastor Lucas falou sobre nós consultarmos a lei para tudo, consultarmos a palavra de Deus para tudo, porque ela tem todas as respostas, ela tem todas as respostas. Se eu for ver para casamento, para finanças, para filhos, enfim, para política, ele foi falando alguns itens. Mas hoje nós estamos falando de um item específico, que é algo muito sério, porque vai nortear toda a nossa vida, que é o plano de Deus para a nossa vida. E onde estão as respostas do plano de Deus para a nossa vida? Não vai adiantar você perguntar para o seu vizinho, nós vamos consultar a palavra de Deus e lá, lendo, orando, Deus vai colocar no nosso coração. Deus vai falar conosco, Deus vai mostrar uma indignação por algo, ou uma vontade de algo, ou uma sede por algo. E Deus vai dando todas as ferramentas. Deus é perfeito. Uma porta abre aqui, uma pessoa ajuda ali. Ah, mas comigo, Deus até mostrou o plano, mas está dando tudo errado. Querido, Sambalat e Tobias também existe. Vai ter também problema sim, vai ter gente contrária, vai ter o inimigo se levantando. Mas se você estiver totalmente dentro do plano do Senhor, se você estiver totalmente dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, obedecendo o momento certo, que essa torre de comando vai te liberar e vai te enviar, a chance do seu voo ser bem sucedido é muito grande. É muito grande, é isso que o Senhor tem para mim e para você. Uma vida de prosperidade, uma vida de esperança, uma vida de futuro, porque esses são os planos que Ele tem para nós, não planos de nos causar dano. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar, colocar nossas vidas diante do Senhor, pedir que cada dia Ele esteja se revelando a nós em todas as coisas, porque nós nascemos para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, nos prostrar diante do Senhor, receber do Senhor, sermos enviados pelo Senhor, e esse é o plano de Deus para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, 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 colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Santo, santo, santo.
Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração. Face a face, sem o véu, e transformado em teu amor. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração. Face a face, sem o véu, e transformado em teu amor. E eu, Senhor, e eu nasci para olhar nos teus olhos. Eu fui criado para ver e amar como tu. Senhor Jesus, nós cremos nisso, Pai, que nós estamos declarando, que nós estamos cantando, Senhor. Nós fomos, Jesus, criados para te louvar, para te adorar, Jesus, para amar, Jesus. Amar, Senhor, amar o Senhor, amar as pessoas, Deus. Interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas, Jesus, nos indignar com as causas, Pai, sim, com as causas de injustiça, com as causas, Deus, de doença na vida das pessoas, Deus, e de alguma forma, Deus, sermos usados, Pai, sermos usados pelo Senhor, Deus, para manifestar tudo aquilo que é do Senhor, porque tudo vem de Ti e é para Ti, Jesus. Eu coloco, Pai, no nome de Jesus, a vida dos meus irmãos aqui diante de Ti, assim como tenho colocado a minha vida, Senhor. Todos os planos, propósitos do Senhor para as nossas vidas, Pai, que sejam cumpridos, Pai. Nós cremos, Jesus, nos planos do Senhor para a nossa vida. Nós cremos, Jesus, nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos mostrando, Pai, em todo o tempo, nos mostrando, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ser e fazer para o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero, Pai, agora em nome de Jesus, pedir, Pai, aqueles, Deus, que durante essa oração, Deus, durante essa oração, Pai, eu sei, eu estou sentindo aqui, Senhor, que há irmãos aqui, Pai, que durante essa oração estavam falando, Senhor, eu tenho tanta dúvida sobre aquilo que eu devo fazer. Eu sinto essa ansiedade, essa preocupação. O meu tempo ainda não chegou. Eu não entendo tudo que eu devo fazer. Pai, em nome de Jesus, aquieta os corações, aquieta as almas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Traga uma tranquilidade em nome de Jesus. Tira toda a ansiedade em nome de Jesus. E encha, Senhor, encha com a tua certeza. Encha, Jesus, com a tua esperança. Pai, a sua palavra diz que os pensamentos, os planos do Senhor, eles são muito melhores, muito mais altos que os nossos. A sua palavra diz que são planos de bem e não de mal. A sua palavra diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua palavra diz, Jesus, é a sua palavra que diz que os planos do Senhor são de esperança, de futuro, são de paz. Pai, nos encha com essa certeza. Nos encha, Senhor, com essa certeza, Pai. Nós queremos, Jesus, andar contigo, Pai, e ter certeza, Senhor, certeza, Jesus, que se estivermos contigo, onde nós colocarmos o pé, Pai, o Senhor vai colocar o chão embaixo, Deus. O Senhor vai abrir o que tiver que abrir, o Senhor vai fechar o que tiver que fechar. Eu quero colocar a vida de cada um aqui, Senhor, que a sua vontade seja estabelecida nas nossas vidas, no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! 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 É tudo que nós precisamos, queridos. É tudo que nós precisamos.
Talvez você esteja aqui, você seja pai, você vai entender o que eu estou falando. O pai, ele sempre tem um plano maravilhoso para o filho, né? Às vezes o nosso filho nem nasceu ainda, a gente já está cheio de planos. Depois ele nasce, a gente vai ficando cheio de planos. E os filhos vão crescendo e vai aumentando os planos. E a gente faz planos, e planos de bem, não são planos de mal. Nenhum pai vai entregar uma cobra na mão de um filho. Nós queremos o bem, nós queremos ver alegria, nós queremos ver prosperidade. Entenda bem, prosperidade não é ser rico. Prosperidade é a gente não ter falta de nada. De nada. É você viver bem, é você ter uma família, é você ter um recurso para ter um conforto. Sim, é, mas não significa ser rico, é você não ter falta de nada. Muitas vezes eu falo para minha filha, Isabela, nós somos muito felizes. Eu falo, filha, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Não é porque a gente tem ou não tem alguma coisa, mas porque a gente tem Jesus e a gente não tem falta de nada. Eu falo para ela, a gente não tem falta de nada, porque quando nós andamos com o Senhor é assim. Tem dia difícil, tem tribulação, tem, mas nós não temos falta de nada. E os planos do Senhor vão sendo estabelecidos cada dia. Ele vai direcionando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos sábado, culto dos jovens, às 19 horas, tem sido uma bênção, né? Se você é jovem até 150 anos, amém? Você vem participar em nome de Jesus. Domingo nós temos a escola bíblica, já retornou a escola bíblica, uma bênção também. É tão importante nós aprendermos mais do Senhor. Sabe que muitos anos já que eu estou no louvor, eu sempre falava assim, o louvor é um momento de preparação para receber a palavra. Por muito tempo eu tive esse entendimento. E talvez você pense assim ainda. Eu pensava, o louvor nos prepara o nosso coração para a gente receber o alimento. Não é uma verdade. Na verdade, nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vai adorar a Deus, porque a gente tem uma revelação de quem Ele é. Então, nós precisamos nos alimentar para a gente aprender, para a gente adorar o Senhor com tudo aquilo que Ele é e que Ele merece receber de nós. Amém? Então, é importante a gente aprender a palavra de Deus para tudo na nossa vida, inclusive para entregar uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Amém? Então venha também na escola bíblica. À noite nós temos o culto também abençoado, o Dia dos Pais, amém? As crianças vão apresentar, vai ser um culto muito lindo em nome de Jesus. O pastor Murilo está viajando, está acontecendo agora nesse final de semana, no sábado, os 30 anos do nosso ministério, Yamir. Então lá na sede em Barretos, está tendo um evento, uma festa, né? E, inclusive nossa cobertura espiritual, o apóstolo Géser vai estar lá. E o pastor Saulo vai estar lá também pregando. E várias outras pessoas vão estar lá nesse final de semana. Então o pastor Lucas hoje foi para lá também, porque nossa viagem para a África foi retardada, né? Retardada? Acho que não é assim que fala. Mas enfim, vai ser passada uns dias para frente por conta de alguns problemas, né, que aconteceram. Mas nós cremos no plano de Deus. Se Ele não deu a voz de comando para a gente decolar, a gente aguarda em solo o tempo que Ele mandar a gente ir, em nome de Jesus, amém? Vai ser bênção se a gente for no tempo certo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor Deus, entregamos tudo isso diante do Senhor. Tudo que o Senhor tem falado, que o Senhor tem ensinado, que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nós cremos no seu direcionamento para as nossas vidas, para as casas de cada um que estão aqui conosco, Pai, cada um também que está acompanhando online. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas famílias, mostra plano, propósito, Senhor. Encha, Senhor, de paz, encha de certeza, de prosperidade, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vai na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus.